Romanos 3 e 10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Versículo 23. O final do versículo 22 diz: porque não há diferença. Isso Deus está falando. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos para o capítulo 10, Romanos capítulo 10. Vamos começar no versículo 9. E se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só isto que nós vamos ler. Você notou esta pequena frase, não há diferença, nas duas leituras? Esta frase é uma análise de Deus, é uma palavra dita por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Na primeira ocorrência, Deus está dizendo: não há diferença na humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus, olhando para todos nós, Ele diz: olha, não tem diferença. Pode ser branco, amarelo, pode ser negro, não há diferença. Pode ser índio, pode ser americano, pode ser brasileiro, pode ser irlandês. Ele diz: não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na segunda leitura, nós temos uma outra mensagem, onde Deus diz que Ele pode salvar estes pecadores. E também no assunto da salvação, Ele diz: não tem diferença. Ele diz que Ele é rico para com todos os que o invocam. Qualquer pessoa pode ser salva por Deus. Ele diz: não tem diferença. Eu posso salvar você, posso salvar você, posso salvar aquele lá, eu posso salvar qualquer pessoa. E esta é a mensagem do Evangelho. É as boas novas de Deus. O pecado, como nós acabamos de ver, uma análise feita por Deus, Ele diz não simplesmente que todos pecaram, que seria uma coisa muito grave. O pecado é o pior mal. Não tem mal maior na humanidade do que o pecado. Porque todos os males, às vezes, podem ter solução nesta vida. E se não tem solução na vida, com a morte termina. Pode ser um pior mal. A pior coisa que a pessoa está sofrendo, e acredito que a pior coisa é dor na própria carne, na própria pessoa. Mas, enfim, com a morte daquela pessoa, enfim, o problema terminou. Mas o pecado
não termina com a morte. Se um pecador morre nesta forma, sem a salvação, ele vai entrar imediatamente no inferno. É isso que a Bíblia mostra. É por isso que Deus, Ele preparou uma salvação para que todos fossem alcançados. É por isso que Deus abriu esta porta aqui, neste local, para dar oportunidade para este bairro, para os vizinhos, para essas pessoas aqui, para que ouçam essa mensagem do Evangelho, não só avisando que o caminho do pecador sem esta salvação é o inferno, mas que Deus quer salvar. Não somente Ele quer salvar, mas Ele pode salvar. Ele não faz distinção de pessoas. A salvação de Deus é acessível para todos. Nós lemos também como o pecador pode ser salvo. Deus não pega o pecador que quer ser salvo desprevenido. Ele não exige dinheiro. Ele não exige nem que o pecador saiba orar. Ele não pede nem que o pecador tenha lido um único versículo da Bíblia. Ele não pede que o pecador tenha uma Bíblia em casa. Ele não pede nem para o pecador largar os seus vícios. Ele pede para o pecador se arrepender dos seus pecados, virar as costas para os seus pecados e depositar a sua fé no seu Filho, que deu a sua vida na cruz, aonde ele derramou o seu precioso sangue. O seu Filho sem pecado morreu por nós pecadores. Esta é a salvação acessível de Deus. Ou seja, qualquer pessoa nesse salão, aqui, nesta casa, pode ser salvo. Porque a salvação, a sua salvação, é a sua fé depositada em Cristo. Você não precisa voltar para casa para botar algumas coisas fora, que você acha que aquilo não serve. Primeiro você precisa ser salvo. Depois, se tiver que fazer uma limpeza na sua vida, colocar coisas fora, então faça. Mas não é isto que vai lhe salvar. A salvação está quando o pecador confia em Cristo. É isso que nós vamos ver com mais detalhes aqui. Primeiramente, nós vemos que Deus diz, não há diferença porque todos pecaram. Este é um grande fato e um grande problema. Mas não é só isto. Deus não está dizendo, olha, vocês são pecadores. Vocês são pecadores. Olha, gente, eu não concordo com a vida de vocês. Ele diz mais, é algo mais sério. Ele diz, olha, vocês são pecadores, sim, mas vocês estão destituídos da minha glória. É aí que começa o problema. Ser pecadores, aí até vai, né? Pecadores se concordam com pecadores. Pecadores se reúnem para fazer as mesmas coisas. Pecadores se reúnem para se divertir. Pecadores se reúnem para sair, para passear, para se distrair, para trabalhar. Mas esses pecadores não podem se reunir com Deus. Porque Deus está dizendo, olha, vocês estão destituídos da minha glória. Isto nos fere, né? Pelo menos eu sinto isto. Sabe que algumas empresas, e eu já trabalhei numa empresa assim, que eles consultam o nome dos seus funcionários para ver se não tem restrições. E se tem, esse funcionário é chamado para ver o que aconteceu. Por quê? Sabe, entende? Restrições, Serasa, SPC. Porque essas empresas, elas querem conservar o bom nome. Esses funcionários estão vestindo a camiseta daquela empresa e aquela empresa quer se manter na sua cidade
como uma empresa séria. Não só a empresa, mas os funcionários também devem corresponder. E o que Deus está dizendo aqui, olha, a vida dos pecadores, a sua vida, não combina com a minha glória. Não combina. O pecador tem uma natureza pecaminosa que não combina com a natureza de Deus. Deus está dizendo, olha, a vida, as práticas, o desejo dos seus corações não combina com a minha glória. Nada nas suas vidas que vocês fazem traz glória para mim. Isto corta o nosso coração, não corta o seu? Ele está dizendo, olha, existe uma natureza pecaminosa dentro de você, e quando você usa as suas mãos, os seus olhos, é para satisfazer esta natureza. E sabe, isto não traz glória para mim. Vocês não estão interessados na minha glória. Mas alguém pode estar pensando, mas você não me conhece. Você está falando que a gente é pecador, que não traz glória para Deus, mas você não me conhece. Você não conhece a minha vida. Você não conhece o que eu já fiz. Eu não conheço mesmo. Mas Deus conhece você. E todos. Sabe o que ele diz? Ele diz, não há um justo. Não há um justo aqui na terra. Nenhum sequer. Note que ele repete. Ele diz, não há um justo. E eu procurei. E não tem ninguém. Não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que fica então uma pessoa assim, um pecador assim, que nasce, que cometeu já seus pecados, tem ofendido a Deus, não tem feito nada na sua vida para a glória de Deus aqui neste mundo? Como é que fica na hora da morte? Existe algo mal dito aqui, que todos nós somos filhos de Deus. Isto não está certo. Como é que Deus vai ter filhos aqui no mundo que não glorificam o Pai? Nós somos criaturas de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Você pode se tornar um filho de Deus. Você sabia que nesta reunião aqui tem filhos de Deus? Como? É isto mesmo. Tem um versículo na Bíblia, mais de um, mas principalmente um, em João capítulo 1, versículo 12, que diz que os filhos de Deus não nasceram da carne, eles não se tornam filhos de Deus por ter nascido de pessoas, de algum crente, mas eles se tornam filhos de Deus quando creem no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou ler para você. Mas a todos quanto o receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem ou do varão, mas de Deus. É esta a boa notícia do Evangelho? Deus, Ele quer transformar a vida destes pecadores que um dia estão destituídos, ou estiveram destituídos da sua glória. Nas suas vidas,
Não havia algo que glorificava a Deus neste mundo. Mas como nós acabamos de ler, aqui em Romanos capítulo 10, é possível. E você, meu prezado ouvinte aqui, você pode, ou melhor, Deus pode transformar a sua vida aonde você está sentado, de um pecador destituído da glória de Deus em um pecador salvo por Deus. Olha o que nós lemos aqui. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Existe salvação. Salvação que vem de Deus. Salvação que vem do seu Filho. Nós lemos neste versículo da morte do Senhor Jesus. A morte na cruz para nos salvar. Ou seja, Ele morreu na cruz e consumou a sua obra perfeitamente. É por isso que o versículo está dizendo que Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque a obra foi consumada. A ressurreição de Cristo prova que o que Ele fez na cruz, para nossa salvação, foi uma obra completa. Mesmo Ele sendo colocado no sepulcro, ficado ali 3 dias, mas nós lemos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E este Jesus subiu para o céu e assentou-se à destra de Deus. O apóstolo Pedro disse, e em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome foi dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Nós cantamos um hino, acabamos de cantar um hino, só por Jesus é que nós somos salvos. Será que todos nesta reunião já são salvos? Em qual grupo de pessoas você se encontra? Aqueles que estão destituídos da glória de Deus? Um pecador que ainda continua a sua vida de pecado, obedecendo esta natureza pecaminosa. E meu prezado ouvinte, o pecado, ele exige que o pecador lhe obedeça. É uma natureza que está dentro dele. E os pecados são cometidos de várias formas, em vários graus. Deus vê. E Deus condena. Os seus amigos não condenam. Você mesmo não condena. Mas Deus lhe condena. É por isso que a salvação vem de Deus. Porque se Deus deixasse para você fazer uma salvação, você não sabe a medida e a gravidade do seu pecado. Eu não vejo ninguém tremendo, nem chorando aqui nos bancos, preocupado que não estão glorificando a Deus por causa dos seus pecados. Eu não estou vendo ninguém assim. Eu não estou vendo ninguém tremendo, se segurando nos bancos, como já aconteceu em pregações, não querendo ser lançado no inferno por causa dos seus pecados, temendo a Deus, que os seus pecados lhe ofendem diariamente, e que Deus é justo em lançar ele no inferno. Pecadores tremendo para entender e receber esta salvação, para que a sua alma seja purificada, que ele se transforme em um filho de Deus o mais rápido possível. O pecado, ele mata as pessoas. A Bíblia diz, mortos em ofensas e pecados. Não pense, meu amigo, que o pecado vai lhe acordar um dia de noite, mostrando a sua ferocidade, o seu mal, lhe assustando. Não. O pecado, ele usa todos os seus membros, inclusive a sua memória, a sua inteligência,
para servir a Ele. Mas não serve a Deus, meu prezado ouvinte? Não serve a Deus? Será que você não tem desejo no seu coração de ser uma pessoa neste mundo que vai um dia morar no céu, mas já nesta vida você é um cidadão do céu? Porque se você não começa a vida do céu aqui, você não vai morar lá. É impossível. O Senhor Deus está deixando esse assunto bem claro. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele diz, olha, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Note, a salvação começa no coração, não na igreja. Hoje em dia, talvez no nosso país, olha, existe uma grande porcentagem de crentes. Confessam a Cristo de alguma forma. Foram batizadas. Pertencem a alguma igreja. Mas nós vemos que a salvação começa no seu coração. Você tem que ter lugar para Deus no seu coração e crer no seu Filho como Salvador. Não é a pessoa vir até a frente numa plataforma, num altar, como dizem. Não é as pessoas descerem as águas do batismo. Não é as pessoas tocarem no coro da igreja, nem pregar o Evangelho. Mas é as pessoas compreender que aonde Cristo morreu, naquela cruz, Ele levava em seu corpo os seus pecados. Ele estava lá por mim, o pecador. Ele me substituiu diante de Deus. Nós lemos aqui, com o coração se crê para a justiça. Quando Deus salva um pecador, ele é justificado. A fé daquele pecador em Cristo o justifica por meio daquela obra. Purifica a sua alma, mas não somente isto. Coloca ele diante de Deus como uma pessoa justificada, pronta para entrar no céu. Ela se torna um filho de Deus, aqui em vida. Meu prezado ouvinte, será que o chamado de Deus para a salvação não alcança o seu coração? Ele não chega aí. Porque Deus ele não quer chegar só na sua memória. Não é para você não esquecer a pregação. Não é. Não. É para ir no seu coração. É para ele entrar nesta área onde tem problema e tratar do problema. Nós lemos esta noite porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou explicar esse versículo. Então, como a gente pode ser salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não é a pessoa começar a dizer Senhor, Senhor, ou Jesus, Jesus. Invocar o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que trazer Ele para si. O nome fala da pessoa. Todo aquele que invocar Ele para si. Como meu Salvador. Eu preciso dele. Será que esse é o seu sentimento?
depois de ouvir que a sua vida não traz glória para Deus, que se você morrer assim, você vai entrar no inferno. Os seus membros trabalham obedecendo uma natureza pecaminosa contrária a Deus. Será que você não tem o desejo no coração de invocar esta pessoa como seu Salvador? Trazer ele para a sua vida? Ser transformado por ele? E começar uma vida aqui que dá glória para Deus? Será que tem pessoas no mundo que dá glória para Deus? Não é o que as pessoas fazem nas religiões. Glória, glória a Deus, glória, aleluia. Não. A vida da pessoa é mudada por Cristo. Os seus desejos agora vêm de uma nova vida que está nele. Cristo perdoa os pecados. Quando este pecador confia nele, crê nele, pelo valor da sua obra e o valor da sua pessoa. O Senhor Jesus está no céu hoje. Ele andou aqui de uma forma mais humilde impossível. E terminou a sua vida mais humilde e rejeitado não havia. Mas hoje ele está no céu glorificado, coroado de honras e glórias. Ele consumou neste mundo uma grande obra para a nossa salvação. Você não vai ser salvo olhando para ele na glória. Não. Você vai ser salvo olhando para ele na cruz. É lá que está o grande problema enfrentado por ele. Os nossos pecados. Foi lá que ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. É daquela cruz, meu amigo, que nasce o manancial de vida eterna. Será que você não tem desejo de olhar para este que esteve na cruz, morreu por seus pecados e dizer: Cristo é meu, Cristo é meu. Cristo para mim, Cristo para mim. Como você volta para a sua casa? Ainda um pecador destituído da glória de Deus? O Senhor Jesus, que está na glória, ele prometeu de voltar para levar as pessoas salvas deste mundo. Ele quer levar elas para o céu. E que bênção! Que bênção! Um dia essas pessoas estavam aqui neste mundo destituídos da glória de Deus, mas agora eles vão ser levados para a glória de Deus. Sabe que tem pessoas aqui que o Senhor Jesus vindo hoje, eles vão para lá. Não vão passar por nenhum tribunal para avaliar se estão salvos ou não. Eles vão ser chamados por Cristo, ali das nuvens, e vão ser levados para a glória de Deus. E você? Vai continuar aqui, destituído da glória de Deus? Espero que você, meu amigo, pense bem e seja salvo, confiando em Cristo, invocando o nome desta pessoa, e você será salvo. Espero que assim seja. No seu caso, nós vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.